noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos nos aproximando do momento mais importante da fé cristã, que é a comemoração da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Amanhã, tradicionalmente, na sexta-feira, comemoramos a morte de Cristo Jesus. Eu quero relembrar para os irmãos, nesta noite, um breve estudo, bem rápido, das 7 frases, ou como chamado também, as 7 palavras de Jesus na cruz, e o que isso tem como significado para nós. Primeiramente, entender, amados, que esses momentos não são momentos apenas de guardar uma tradição, amados, mas é um momento de profunda reflexão no que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse momento tão especial e tão importante para a fé cristã. As palavras de Jesus na cruz não foram muitas, foram poucas. Mas, amados, elas têm profundo significado para a vida do cristão. Por isso nós queremos relembrar essas palavras, né? Mesmo que brevemente, bem rapidamente, mas relembrar do significado de tudo isso. Para Deus não importa a tradução. Jesus não instituiu um feriado, Jesus não mandou não comer carne ou qualquer outra coisa, isso é invenção de homens, mas a palavra de Deus nos traz o significado. Jesus morreu e ressuscitou com um profundo significado para nos levar de volta para casa, para nos levar de volta à presença de Deus. Sem esse momento importante da nossa vida, da vida da humanidade, de Cristo Jesus ter se oferecido por nós, nós não teríamos a possibilidade de voltarmos à presença de Deus por causa do nosso pecado. Então eu quero relembrar esse significado para os irmãos, de 7 momentos ou 7 frases que Jesus disse naquele momento que ele estava pendurado numa cruz para morrer. A primeira palavra, amados, está lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus na cruz, amados, ele assumiu o peso do nosso pecado. Ele sabia que a sua morte não era pelos seus erros, porque Jesus não tinha pecados. Ele sabia que a sua crucificação também era injusta, porque ele era santo e ele era inocente. Mesmo sofrendo essa punição no lugar dos pecadores, amados, Jesus não desejou carregar consigo o peso do sentimento de vingança contra aqueles que pediam a sua morte e contra aqueles que executaram a sua morte. Então isso é importante nós entendermos, amados, que Jesus na cruz ele resolve o problema da mágoa no seu coração, quer dizer, por tanto sofrimento, por tanta humilhação que ele sofreu, era natural. E é natural que todo homem se revolte, e busque justamente a vingança, ou busque de alguma forma compensar aquilo que foi feito com a sua vida. E esse sentimento existe nas nossas vidas, Mas, amado, Jesus não faz isso, Ele perdoou aqueles que pediram a sua morte e aqueles que executaram a sua morte. O perdão pode ser concedido até a alguém que não se arrepende. E ele diz isso de uma forma geral, ele não especifica a quem ele pedia perdão, ao Pai, mas ele diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, amados, o perdão é estendido, o perdão de Jesus é estendido a todos, a todos, porque todos nós pecamos. Jesus fez isso na cruz, ele perdoou, amados. Ele liberou perdão a todos. Mas tal ação, amados, não significa que o perdão livrou a todos.
o perdão é extensivo a todos, mas não livrou a todos, mas que Jesus não guardou em seu coração a mágoa. Isso é importante lembrar. Jesus então perdoa, mesmo sofrendo a terrível punição, naquele momento onde poderia se irar, ele libera perdão a todos. A graça divina concede perdão, mas concede salvação apenas àqueles que se arrependem e que exercem a sua fé em Cristo Jesus. Isso é importante lembrar, amados. O perdão de Cristo é extensivo a todos. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Mas ele é efetivo apenas na vida daqueles que se arrependeram e confessaram, publicaram a sua fé em Cristo Jesus. Segunda frase ou segunda palavra de Jesus na cruz está em Lucas 23, versículo 43, diz o seguinte: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nessas palavras, nós encontramos, amados, a aplicação do perdão divino concedido através do arrependimento e da fé. Aquilo que nós dissemos na palavra anterior, o perdão é extensivo a todos, mas aplicado apenas naqueles que se arrependem e demonstram fé em Cristo Jesus. O ladrão da cruz fez isso. Ele confessou ser merecedor desse perdão e merecedor também do castigo que Jesus estava sofrendo. E pela fé, ele apela para Cristo. O arrependimento é necessário, amados, mas esse apelo para Cristo, e ele declara que Jesus era verdadeiramente Deus. Então ele apela para Cristo por saber que ele tinha poder para realmente perdoar os seus pecados. O resultado de quem olha para Jesus com a fé e graça salvadora, a qual perdoa os pecados, livra da condenação e leva para o paraíso e é presença novamente e eternamente do nosso Senhor e Deus. Esse perdão aplicado é demonstrado na cruz, nas palavras de Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diante do perdão que Jesus libera para todos, aquele homem se arrepende e exerce fé em Cristo Jesus. E a promessa vem: hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra ou frase dita por Jesus na cruz, amados, está em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Ao contrário, amados, do que a Igreja Católica Romana diz com essas palavras, Jesus não instituiu Maria como mãe de todos. Essa não é a realidade. Ao recomendá-la ao apóstolo João, encontramos aí o cuidado de Jesus para com a sua mãe, para com sua mãe terrena, Maria. Uma vez que João se mostrava um discípulo muito cuidadoso e muito atencioso, então Jesus recomenda Maria, mesmo porque os seus irmãos ainda não criam nele. Então Jesus recomenda isso, para que João cuide da sua mãe, e que ela o tenha como filho. Então Jesus estava vendo que no final da sua vida ele estava morrendo, ele confiou em quem sabia que poderia cuidar da sua mãe, e João estava ali junto de Maria, e Jesus diz essas palavras, então, cuidando da vida de Maria, depois da sua morte. E isso se revela, amados, no cuidado de João. João fez isso, porque ele levou Maria para morar em sua casa. E revela então, amados, o cuidado que Cristo tinha, mesmo em meio ao profundo sofrimento que ele estava sofrendo. Ele olha para sua mãe e para as necessidades que porventura ela teria dali por diante.
e a entrega a João, né? E pede para que João cuide então da sua mãe. Né? Cuidado, amados. O profundo sentimento que Jesus tem para com as pessoas que estão fragilizadas. Né? A questão aqui é da fragilidade de Maria diante dessa situação, perdendo um filho seu daquele modo trágico. Então ele o entrega a alguém que ele sabia que ia cuidar muito bem da sua mãe. Né? O cuidado de Jesus, a misericórdia de Jesus, né? Até em meio a tanto sofrimento, ele lembra daqueles que são mais fragilizados. Quarta palavra ou quarta frase dita por Jesus na cruz está em Mateus capítulo 27, versículo 46. A palavra nos diz o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, essas palavras precisam ser bem compreendidas. Ele vivenciou, amados, tanto a sua divindade como a sua humanidade. Entender assim, Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Né? Ele recebeu adoração como Deus e ele revelou o Pai como Deus, né? Ao mundo. Essa foi a missão de Jesus, revelar o Pai, e isso tudo está na divindade de Jesus, né? Mas ele vivenciou também a sua humanidade, né? Comendo, bebendo, dormindo, tendo fome, tendo sede, né? Cansaço. A única coisa que como homem ele não teve foi justamente a questão de não pecar. Ele foi o homem perfeito, que não pecou. Então, Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. A crucificação de Jesus não foi apenas um ato da injustiça humana. Não foi só a injustiça humana que ficou marcada aí como aquela que providenciou a morte de Cristo. Na cruz, ele era o Cristo. Na cruz, ele era o Cordeiro do sacrifício, que traria para o mundo a libertação, que tiraria, como disse João, o pecado do mundo. Jesus ali então está sendo colocado no momento precioso como providência de Deus para as nossas vidas. Na cruz, Jesus trouxe sobre si a culpa do pecado e naquele instante Deus viu nele a culpa de toda a humanidade. E por isso essas palavras, né, tão doloridas. A justiça divina produziu a separação por causa do pecado que o Senhor Jesus assumiu sobre a sua vida. E eu creio que essa é uma das grandes dores que Cristo sofreu. O sofrimento físico é uma coisa, e às vezes nós valorizamos muito o sofrimento físico, mas, amados, esse sofrimento de tomar sobre si o pecado, tomar sobre si a culpa, quando ele não tinha pecado, quando ele não tinha culpa, quando ele estava morrendo por alguma coisa que não fez, mas que nós fizemos. Então isso produz separação, amados. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E o que estava acontecendo naquele momento, quando Jesus disse essas palavras na cruz, era exatamente isso. Quando ele assume sobre si o pecado de toda a humanidade, e isso o separa do Pai, que é santo. Então, como homem, puro e inocente que era, ele assume a culpa. E naquele momento, ele não podia ter comunhão porque era pecador, porque levou sobre si o nosso pecado. E ali ele não poderia mais ser assistido pelo Deus que é santo. Quinta palavra ou quinta expressão de Jesus na cruz, amados, está em João 19, 28. Diz assim o texto: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Essa frase, amados, expressa claramente o sofrimento de Jesus como ser humano, que ele era perfeito. Em meio a tantas dores, angústias e tremendo sofrimento, sobressai a sede. É interessante ver isso, amados. Os sofrimentos ali poderiam ser terríveis,
mas Jesus está preocupado com o cumprimento da vontade de Deus. Jesus está preocupado em mostrar o valor das Escrituras para nós. Por isso o texto diz, para se cumprir a Escritura. Então Jesus volta lá no texto do Salmo 69, versículo 21, né? Quando ali há uma profecia sobre esse momento. E para que isso se cumprisse como profecia, para que se valorizasse a palavra de Deus, então Jesus diz, tenho sede, tenho sede. Amados, o nosso corpo, nós podemos sentir também, né? Muitas vezes nós podemos pensar assim, eu não sei quanto é que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz. E realmente nós não sofremos, não sabemos. A dor dilacerante, né, dos cravos e também dos açoites, a coroa de espinho, tanto sofrimento, amados. Mas Jesus coloca alguma coisa que você e eu podemos sentir, amados, que é justamente a sede. Para percebemos, amados, o quanto isso está nas nossas vidas, né? De maneira que ele se mostra homem, tendo as suas necessidades, né? Graças a Deus nós podemos dessedentar, né? Nós podemos ir lá pegar um copo de água no momento da sede, né? Mas ali Jesus fala da sede que não é satisfeita. Jesus fala de ter dores e não poder ser aliviada essa dor. Pense nisso. Não tinha analgésico, não tinha nada ali que pudesse aliviar. Pelo contrário, os romanos faziam questão de que a dor fosse intensa e cada vez mais intensa, até levar à morte. Então, dores que não são aliviadas, ter o cansaço que com o passar do tempo se tornava cada vez pior. Amados, e ele traduz esse sentimento na sede para nós. Pense você passando sede, né? Pense no momento de sede aí, mas que você não tenha como dessedentar essa sede. Quão terrível isso é, né? Isso dá um vislumbre muito longe da realidade de tudo que Jesus passou, mas ele fez questão de deixar registrado, né? De dizer que as profecias de Deus se cumprem. E Jesus veio para cumprir as promessas de Deus na nossa vida. E para que se cumprisse as Escrituras, então ele disse, tenho sede. Para que você e eu pensássemos em tudo aquilo que ele sofreu nesse momento tenebroso por mim e por você. Sexta palavra, amados, ou sexta expressão que Jesus disse na cruz, está em João 19:30, a palavra nos diz, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Uma palavra, amados, no grego é tetelestai, ou seja, está consumado. Jesus sabia que o seu ministério teria que passar pela cruz. Ele sabia, né? Ele havia dito isso aos seus discípulos já, e muitas vezes a sua entrega pessoal e voluntária como sacrifício significa o cumprimento pleno de tudo o que a justiça divina exigia. Aquele momento, quando diz está consumado, amados, é a revelação de que tudo aquilo que o Pai desejava com a vinda do seu Filho estava sendo finalizado, estava sendo cumprido por Jesus. Ao entregar a sua vida santa em lugar de pecadores, Jesus atraiu para si as penas da lei, severas, as quais eu e você teríamos que cumprir, teríamos que assumir, porque nós somos os pecadores. Ao perceber que a sua morte estava próxima, ele também sabia que a sua missão estava sendo cumprida. A missão pela qual Jesus veio, para resgatar aqueles que são seus, para resgatar a igreja. Amados, estava sendo cumprida. O seu ministério cumprira o objetivo. O
o pecado fora vencido, a dívida estava sendo paga, o perdão foi concedido através da graça de Cristo Jesus. Através do seu sacrifício, o ser humano pecador, longe de Deus, espiritualmente morto pela justiça, poderia voltar à vida agora sim. Ele consuma na sua vida, na sua morte, que nós relembramos nessa data. Ele consuma a vontade de Deus e abre o caminho de volta para o Pai. Está consumado. Palavra significativa para nós hoje. Quando Cristo consuma todo o plano de salvação de Deus para a vida do homem. E a sétima e última palavra ou expressão, amados, de Jesus na cruz, está lá em Lucas capítulo 23, verso 46, diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. As últimas palavras de Jesus na cruz, amados, indicam a sua total dependência de Deus. Princípio, amados, verdade, amados, que deve estar também na nossa vida. Ao mesmo tempo, elas indicam também que a morte não é o final da vida. Ele entrega o seu espírito na mão do Pai. Quer dizer, há uma continuidade. A morte física provocada pelo pecado não significa mais a separação da criatura do Criador. Era isso que aconteceria se Jesus não estivesse ali, e não estivesse morrendo naquele momento pelas nossas vidas. Nós não teríamos como chegar ao Pai. Nas últimas palavras de Jesus na cruz, encontramos os primeiros passos a serem dados para a vida eterna. Olha lá, os primeiros passos para dar a vida eterna. Entrega. Entrega pela fé a vida nas mãos do Senhor. Jesus faz isso, amados. Não que ele precisasse como Deus que é, amados, mas como homem perfeito, ele faz, porque é isso que ele quer que nós façamos, entregar a nossa vida a Cristo Jesus. E quantos estão relutando, amados, para fazer isso? Que nesse momento, amados, quando nos lembramos da morte sacrificial de Cristo lá na cruz, que nós possamos refletir e nos apropriar deste grande amor demonstrado por Jesus pelas nossas vidas. E assim, amados, constrangidos por este amor grandioso, amados, pelo significado dessas palavras. As palavras de Jesus na cruz são importantes, mas por todas as palavras que ele mencionou, por todo o ensinamento que ele nos deixou, amado, constrangido pelo amor pelas nossas vidas, quando ele se entrega por nós, amados, constrangidos por esse amor, amados, que possamos buscar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em nós, sermos servos mais fiéis, servos mais consagrados ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Que essas palavras te façam refletir e que te levem a entender esse amor e a tomar para si esse amor e responder a esse amor de Cristo Jesus, fazendo-se servo fiel do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe, amados. Nós temos um hino, louve ao Senhor, neste momento tão precioso para as nossas vidas. Louve a Deus com a letra e o cântico desse hino. Depois nós voltamos para orar e impetrar a bênção. Fugiu com emblema de vergonha.
sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, ó Pai, encerrando neste momento o culto, Senhor, que a Ti é oferecido, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, abençoa as vidas que estiveram conosco, que participaram deste culto, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, pelo grande amor que Tu tens pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo Jesus a nosso favor, ó Deus. Que essa mensagem desta noite, Pai, fique gravada nos nossos corações. Que nós não comemoremos, Senhor, a Páscoa de Cristo, Senhor, apenas como tradição, ó Deus, como um momento inventado pelo homem, ó Deus, mas que nós possamos aprender, Senhor, os princípios da Tua palavra e aplicá-los na nossa vida, Pai, para que nós tenhamos cada vez mais comunhão contigo através do sangue remidor de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Sei com aqueles que não estão conosco também. Tem misericórdia, Senhor, alcança essas vidas e faz com que eles também reflitam, Senhor, no amor de Cristo pelas nossas vidas, ó Pai. E que assim, Pai, sejam também edificados através da Tua palavra, Senhor, e na ação do Teu Espírito Santo. Essa bênção nós te pedimos, Pai, e agradecemos tudo, Senhor, que Tu fizeste por nós. E fazemos isso no nome daquele que deu a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós
e vos dê a paz, e que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus manifestada na cruz, que o amor eterno do nosso Pai, que a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém e amém.